Eu fiquei ouvindo aqui, eu não fiz isso tudo, não. Você deve dizer, mas o cara é um macróbio. Né? Eu sou da geração de 1968, tenho 50 anos de formado. Formado com o AI-5. Não tive o prazer da formatura, colação de grau, paraninfo, orador da turma, porque a polícia fechou o teatro e não permitiu que os estudantes se reunissem naquela noite de dezembro de 68, que o país ingressava numa turbulência, numa ditadura violentíssima, um golpe dentro do golpe. E eu digo isso porque a advocacia que me levou aos primeiros dias da minha prática profissional, não tinha habeas corpus, o habeas corpus tinha sido suspenso. Não se podia impetrar habeas corpus para corrigir uma ilegalidade. Não tinha habeas corpus. Imagina advogar sem habeas corpus, sem esse recurso extraordinário. Havia a prisão, era decretada pela autoridade policial, nos casos dos presos políticos, pelo encarregado do IPM, pelo oficial, pelo tenente, pelo capitão do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que decretava a prisão por 30 dias. E estabelecia a incomunicabilidade para o advogado e para a família, pelo tempo que ele quisesse. Eram tempos dificílimos, vocês não têm ideia do que tenha sido esses anos de chumbo, esses anos terríveis. Vocês não têm ideia, mas estão começando a ver, nos momentos de hoje, o que é uma criminalização da advocacia, o que é esse discurso punitivista, o que é essa ideia de que a opinião pública deve comandar os juízes, etc. Nesse clima terrível que nós estamos vivendo no judiciário brasileiro e na vida política brasileira. Ouvir o Rodrigo Pacheco, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que está lá, tratando o Código de Processo Penal, é um alento. Mas não é essa a realidade do país. Os colegas dele não pensam como ele. A grande maioria dos colegas dele não tem esse discernimento. E eu fico aqui com pena, porque eu e Nélio, que somos do Rio, recebemos já um ultimato que temos que ir embora, porque tem um caos viário, porque não tem, o trânsito está todo, caótico, e que o risco de não ter combustível para o nosso avião nos levar para casa. Então já nos avisaram, olha, não fale muito, não, tem que diminuir o tempo e não pode... E acho que nem podemos ouvir o Leonardo, porque vamos ter que deixar aqui o nosso... É verdade. Mas eu digo isso porque estou muito honrado de estar aqui, muito feliz de estar aqui nessa iniciativa formidável, organizado aqui na casa de Antônio Fabrício, meu amigo, grande advogado trabalhista, presidente da Ordem, um doce de pessoa, esteve aqui na abertura, e pessoa que eu tenho muito carinho, esteve lá, eu deixei a presidência do IAB outro dia, ele esteve lá no meu Botafora, esteve na posse da minha sucessora, recentissimamente esse mês, há uns dias atrás, esteve no Rio conosco. E cumprimentar realmente a OAB Jovem, a coordenadora do evento, que é a Camila Félix, presidente da Abracrim Jovem, Associação Brasileira dos Advogados Criminalísticos, uma associação que foi fundada há quase 10 anos e que levou 10 anos para hoje existir todos os estados e hoje ser, enfim, uma presença interessante na vida da nossa da advocacia. Cumprimentar muito a iniciativa também da Renata Werneck, que é presidente da OAB Jovem, e da Camila, que é presidente da Abracrim e que organizadora, coordenadora desse evento. Eu conheço a família Leonardo, Marcelo, querido amigo, há muitos anos, porque eu tive o privilégio de conhecer Jair Leonardo Lopes. Vocês não têm ideia, falou-se muito aqui da abertura, né? Usaram-se uns 8 adjetivos, e eu vi, faltou um, a simplicidade.
a lianeza do trato, a maneira com que ele lidava com os seus pares, com os seus alunos, com as pessoas. E eu reparo muito, porque comecei a minha vida profissional muito cedo, tive que abreviar o meu exercício profissional, enfim, por razões pessoais, eu perdi meu pai, tive que me virar, tive que amadurecer cedo e começar a advogar. E eu sempre reparei nos homens e nas mulheres mais velhas que prestavam atenção ao mais moço, que paravam para ouvir, que davam ouvidos, que respeitavam, que queriam saber o que pensava o jovem. Isso é um traço de caráter raro. Vocês vão reparar na convivência, né, o centro mais velho, que não dá bola, não dá atenção, ele acha que... enfim, o moço não sabe nada. Ele só lida com os seus iguais, com os homens da sua geração, da sua grei, da sua congregação, não respeitam os que estão iniciando a vida. E Jair era o contrário disso. Ele parava para ouvir o moço. Eu mocíssimo, advogado começando a vida, e me sentia igual a ele, porque ele me ouvia, queria saber, ele prestava atenção. E portanto, quando eu fui convidado para vir aqui, nessa homenagem a Jair Leonardo Lopes, pelo Sérgio, filho de Marcelo, eu fiquei muito honrado, porque eu sempre tive pelo professor Jair Leonardo Lopes um carinho e um respeito profissional, um modelo. Eu acho que o que mais vale em ressaltar as suas qualidades é o modelo, é a sua compostura, a maneira com que ele se portava. Eu queria ver se algum aluno ia conversar com ele, fazer um exame, né, de roupa esporte. Ia, Leonardo. Era possível sem gravata para lidar com o assunto acadêmico, porque ele exigia um comportamento que pode ser careta, pode ser antigo, mas que é inerente ao exercício da nossa atividade, cuja formalidade é necessária. A gente usa a beca no júri. Nós somos, enfim, obrigados a um tipo de formalismo que faz parte da mística da justiça. Não se pode amesquear a justiça, tratar a justiça dessa maneira, né, como se fosse ali como se fosse um clube, não é? É preciso, eu sempre disse, desde cedo advogando no crime, eu sempre disse, olha aqui, se me encontrar numa delegacia de polícia, eu estiver sem terno e gravata, chama um advogado que eu estou preso, porque é impossível que eu fui da Comissão de Defesa e Assistência da Ordem, e todos os problemas, ou quase todos, ou muitos dos problemas que eu atendia de advogados que tinham problema com a autoridade policial, às vezes fim de semana e tal, eles perguntavam, como é que o senhor estava vestido? Não, eu estava em casa, tomando uma cerveja, me chamaram, eu fui de bermuda, chinelo e camiseta, para atender lá o cliente. E aí fui maltratado, acabou preso e tal. Claro, é a falta de compostura no comportamento pessoal, que todos nós devemos respeitar e devemos observar. O velho Jair Leonardo Lopes, que era um ser extremamente generoso, eu me lembro, eu indiquei, havia um centenário do ministro Evandro Lins e Silva, que era irmão do meu pai, e havia uma homenagem no Instituto dos Advogados Brasileiros, e era preciso alguém que tivesse convivido, que pudesse saudar. E eu falei, poxa, Jair Leonardo Lopes, que é um velho advogado, quem sabe? Ele já, passado dos 80, já, enfim, quase no final da vida mesmo, que ele teve produtiva. Eu disse, mas ele veio? Não sei, liga para ele. Eles ligaram para o Jair aqui em Belo Horizonte. Ele foi, fez um discurso magnífico, né? Ele se dispôs a sair daqui, foi para uma assessora noturna, deve ter tido que dormir no Rio, e fez uma oração extraordinária sobre a advocacia, sobre o comportamento do advogado, elogiando e enaltecendo as qualidades de um velho colega, já falecido. Então, quando disse, mas vai falar sobre o quê? Não, vou falar sobre o que diria Jair Leonardo Lopes se chegasse aqui hoje e viesse conhecer
a realidade da nossa profissão. O que diria ele dessa maneira? Diz, não, o advogado tem o direito de falar pessoal e reservadamente com o cliente. Onde? Onde que nós falamos pessoal e reservadamente com o cliente? Se tem um vidro em todas as carceragens da Polícia Federal, se tem um vidro e um telefone, quem garante que aquele telefone não está interceptado, oficial ou oficiosamente? Oficial com ordem do juiz, porque os juízes dão ordem para fazer busca e apreensão nos escritórios de advocacia, os juízes dão ordem para fazer, um ministro do Supremo deu ordem para instalar uma escuta ambiental num escritório de advocacia que tinha mais de 30 sócios, o que significa, um investigado, a escuta ambiental vai escutar todos os advogados, vai escutar quem não está sendo objeto da investigação e vai violar o segredo profissional de muitos profissionais. Um ministro do Supremo autorizou escuta ambiental no gabinete de um desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e foi lá a polícia de noite, no escritório da advocacia, com a gazua, entraram e puseram escuta e câmeras de televisão, não sei o quê, escondidas nos vários ambientes. Ou no gabinete do desembargador, que à noite instalaram escutas para ouvir o que o desembargador falava e o que diziam os advogados que iam conversar com ele para despachar memoriais. Ora, isso é advocacia que está prevista no Estatuto da Ordem, na nossa lei fundamental? Não. Falar com um preso hoje é um risco, porque nós não falamos sobre a garantia de estar numa conversa pessoal e reservada. Na ditadura, no regime militar, nos 20 anos do regime militar, de 64 a 85, os advogados brasileiros eram mais respeitados. Anotem isso. Os advogados brasileiros eram mais respeitados do que são hoje. Eram mais respeitados nos tribunais militares, nas auditorias militares, nos presídios, nos quartéis, do que são hoje. Dos que são hoje no judiciário, nas varas ou nos presídios. A nossa atividade era muito mais respeitada. Acreditem. O professor Jair, se chegasse hoje aqui, ia ver que a advocacia de hoje não é mais aquela advocacia que ele exerceu. E eu digo que a advocacia que ele exerceu porque todos os processos, quando eu tinha um cliente que tinha problemas em Belo Horizonte, eu tinha a honra de indicar o professor Jair para ser o representante, para cuidar das minhas causas em Belo Horizonte. E ele fazia isso com uma alegria, era uma coisa assim de sentir que você tem um colega com a capacidade, com a lianeza, com a cultura, enfim, com a experiência do professor Jair Leonardo para cuidar do seu caso. Então, tive parcerias que depois, claro, foram herdadas por Marcelo. Quantos casos tivemos? E aí eu ligava, Marcelo já era uma extensão do que eu tinha na vida, na convivência com o professor Jair Leonardo Lopes. Ele certamente não aprovaria o comportamento que o Supremo Tribunal Federal dá aos advogados, recentissimamente, meses atrás, num julgamento que nós estávamos querendo que fosse julgado a ADC, que foi referida aqui a ADC 43 e 44, que trata da questão da condenação em segunda instância, esse tema que nós estamos lutando para que fosse julgado antes de um caso fulanizado, que era o caso do presidente Lula, que era um caso que tratava da tese, mas que discutir a tese como tese era muito mais rico o debate, as possibilidades de a gente ter um resultado sereno do que submeter, não é, a questão a um julgamento com todas as tensões, com todas as paixões e com todas as pressões exercidas pelos órgãos
da mídia em cima do Supremo Tribunal Federal. Não conseguimos. Nesse dia, eu fui entrar no Supremo, e havia lá aquele portal eletrônico para ver os metais. Então, tudo bem. E eu disse, senhor, tira o paletó. Eu falei, eu não vou tirar o paletó. Por que eu vou tirar? Tem que tirar o paletó. Não vou tirar o paletó. E entrei, sem tirar o paletó. Entrei, e, enfim. E aí, um pouco, é o que todos os advogados têm que fazer. Aí tinha um procurador da República, um membro do Ministério Público, com todo respeito ao Ministério Público, minha avó dizia, meu filho, cuidado, o Ministério Público é feito vento encanado, não faz bem a ninguém. Bem, então minha avó tinha uma sabedoria, velha tinha uma sabedoria. Aí o procurador, eu tiro o paletó, eu não me incomodo. Que idiota, imbecil, ele tirou o paletó e entrou. Bobalhão. Bestalhão. Mas eu disse isso, porque no Supremo Tribunal Federal, meus caríssimos colegas, puxa vida, homenagem, como é bom falar em homenagem a Jair Leonardo Lopes, no Supremo Tribunal Federal, outro dia, tem aqui, outro dia, assumiu a presidência o ministro Joaquim Barbosa, que era um ministro, não é que se gabava, não, foi alfabetizado, não sei com que idade, família pobre, foi isso, foi aquilo. Puxa vida, deveria ter mais humildade para receber os seus pares, os cidadãos, os representantes do jurisdicionado. Ele não recebia advogado. Era a regra. Não recebe. O advogado chegava lá, eu quero entregar um memorial ao ministro Joaquim. Ele não era presidente da corte. E aí o chefe de gabinete dizia, não, ele não atende advogado. E ninguém me contou, aconteceu comigo. Eu falei, então, o senhor, por favor, que é o chefe de gabinete, o senhor podia entregar a ele um memorial que eu estou trazendo para uma causa que ele relatou? E disse assim, ele também não recebe memorial. Meu Deus, o juiz da Corte Suprema, eu botei sobre a mesa, então vai ficar aqui, eu cumpro a minha parte. O senhor faz o que quiser, o senhor entrega ele, não entrega, joga fora, faz rascunho, mas eu vou deixar o memorial aqui, porque esse é o meu dever. O senhor cumpre o seu. Era assim. Só isso? Não, assumiu a presidência do tribunal. Sabe o que ele fez? Historicamente, desde a República, desde 1891, desde que existe o Supremo Tribunal Federal, né, e lá no Rio, num prédio funcionando, que era o Distrito Federal, no Rio de Janeiro, está lá os móveis até hoje, tem as bancadas, todos sabem como é o Supremo, né, em uso, são aquelas duas bancadas, e à frente tem a bancada da defesa. Tem a tribuna do advogado, que é no mesmo nível, como são nos tribunais, todos aqui, né? No mesmo nível da bancada dos juízes. Pasme! O que diria Jair Leonardo Lopes com a decisão do ministro Joaquim Barbosa, presidente da Corte, que mandou afundar a tribuna? Mandou cavar um buraco e afundar a tribuna. Não se subia a tribuna, se descia a tribuna. Tinha 2 degraus para ficar afundado, para falar com os ministros, tendo que olhar para cima e não no mesmo plano. Como diz a lei, não há hierarquia entre juízes, Ministério Público e advogados. Ele estabeleceu a hierarquia física. Durante 2 anos, era assim. Quem estivesse naquelas laterais do Supremo, atrás dos ministros, e o advogado tivesse uma sustentação oral, tinha que se contentar. A audiência era só auditiva, porque o advogado não ficava visível, ele ficava no buraco, literalmente no buraco. 2 anos depois, quando tomou posse o ministro Ricardo Lewandowski, eu presidia o Instituto dos Advogados, ao final da posse, na solenidade, havia um coquetel,
estávamos todos comemorando a posse do novo ministro, e eu, na qualidade de presidente do IAB, que é uma instituição centenária, que tem 175 anos, que é a instituição que criou a Ordem dos Advogados, é a célula máter da OAB. A OAB nasceu do IAB. O IAB foi quem criou a Ordem e reservou-se a sua condição de academia do direito. Pois bem, eu levei um requerimento ao ministro Lewandowski para que ele restabelecesse a tribuna no mesmo plano da bancada dos juízes. E ele disse: se foi uma decisão da Corte, submeterei a matéria à Corte. Se foi uma decisão individual, monocrática, do presidente, eu vou mandar subir a tribuna. E constatou que a decisão era individual do presidente e mandou restabelecer a tribuna. Quem for ao Supremo vai ver a emenda que hoje existe para restabelecer a tribuna e colocá-la no mesmo nível. Meu Deus do céu, isso é sintomático do desrespeito ao advogado, não de desrespeito ao cidadão, porque o prestígio que nós temos é um prestígio decorrente de que nós temos o monopólio da representação judicial, nós temos o monopólio da defesa do cidadão, nós é que o representamos perante o Poder Judiciário, ninguém mais pode ir ao Poder Judiciário em nome do cidadão, só nós, esse é o nosso monopólio. E esse monopólio é que nos dá o prestígio da casa, o prestígio da profissão e o prestígio da nossa representação, que se diz a Ordem dos Advogados do Brasil, é a casa, né, é a representante da sociedade civil. Bonita frase. Por que é representante da sociedade civil? Porque nós, e só nós, advogados, é que podemos, em nome de um cidadão, ir ao Poder Judiciário reclamar um direito. E é isso que nos dá, é essa capacidade de ser o representante da cidadania, de exercer esses direitos da cidadania, é que nos dá esse respeito e essa garantia que nós temos que lutar para manter. E com isso, prestigiar a ordem, prestigiar a nossa ordem de classe no âmbito estadual, prestigiar no âmbito federal, enfim, fazer com que a ordem continue a ser e se fortaleça com a nossa presença, com a nossa solidariedade e com a nossa participação, para que continue tendo o respeito e tendo a palavra da sociedade civil. Eu quero dizer que a minha experiência de advocacia, nesses tempos, porque eu não vou, ontem um professor disse, não, eu não sou um professor, não é, que advoga, não sou um advogado que dá aula, nem um professor que advoga, um professor que advoga e não um advogado que dá aula. Eu não sou nenhuma coisa, eu sou um rábula criminal, um apaixonado pela defesa, apaixonado pela cidadania, apaixonado pela profissão que é fantástica, que é a de defender a liberdade, nós sermos esse instrumento de liberdade. E isso realmente não há nada mais gratificante, mais extraordinário do que a advocacia criminal que eu pratico, enfim, desde que nasci. E comecei a advogar, pratiquei a contravenção do artigo 47 várias vezes, porque antes de ser advogado eu já advogava, mas está prescrito. Vocês podem ficar tranquilos, que já prescreveu. Fiz isso muito. O senhor, uma vez eu estava no juiz, era duríssimo. E eu fazendo audiência, ele disse assim, me olhou, viu meu nome, conhecia meu pai que tinha morrido. Eu falei, doutor Raul, é senhor? Mas eu não conhecia, o senhor é formado há muito tempo? Eu falei, não, há pouco tempo. Eu não era formado. Eu falei, meu Deus, vai me prender. E aí, deu o meu número de estagiário, na época chamava solicitador, e vou dizer assim, P, provisório. Ele disse, meu Deus, eu vou sair preso. Mas não saí preso. Fiquei uns dias apavorado, porque tinha uma adversária política da faculdade, que era do outro partido da faculdade. Ela vai me entregar e o cara vai mandar prender, mas infelizmente não me prendeu e já prescreveu. Eu confesso hoje, nem em Curitiba vão me pegar.
eu quero dizer a vocês o seguinte: eu vim aqui para homenagear a memória, o exemplo, sobretudo o exemplo de um grande advogado que foi professor, Jair Leonardo Dobre, que era advogado de alma e de coração, e era professor por vocação e por talento e por conhecimento. Eram as duas coisas. E eu vim em homenagem a Marcelo, a Sérgio, a família, e a memória que me é tão cara de Jair, tão cara. E imaginei o seguinte, que era o tema, vamos imaginar, ele compareceu aqui, e agora, professor? O senhor vendo tudo isso que aconteceu, o que o senhor tem a dizer? Sabe o que eu acho que ele diria? Vou voltar para o céu. Obrigado.